Fala, meus queridões, e aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Oi! Bom, meu amor, o negócio é o seguinte, vamos falar como é que foi essa quarentena aí. Vamos, acabou o nosso isolamento. Aleluia! Já faz um tempinho, inclusive. Exato. Mas aí a gente vai contar agora pra você como que foi a experiência desse isolamento, dessa quarentena aí, Esse obrigatório, isolamento profilático obrigatório em Portugal. após a chegada do Brasil, né? Então, Exatamente. a gente vai falar como é que foi, será que teve fiscalização, quais são os riscos se a pessoa não O cumprir. que pode e o que não pode fazer. Porque A gente isso recebeu- você não encontra em lugar nenhum, mas você vai encontrar aqui. A gente recebeu várias mensagens justamente perguntando isso, o que pode, o que não pode, porque tem gente que tá vindo pra cá e não sabe exatamente como que vai ser, né? Como que é. Exatamente. Então, se você tem pretensão de vir para Portugal, claro, partindo aí do Brasil, vai ter que cumprir o isolamento profilático. Então já fica ligadinho nesse vídeo, porque a gente vai contar tudo aqui para você. Não é isso, amor? É isso, já aproveita, se inscreve no canal, já dá aquele like. Mete o dedão no like aí, porque a experiência de hoje vai começar. Simbora, simbora! Pronto, meus queridões, vamos deixar de papo e ó, tá dando eco aqui. Tá. Pronto, mas vamos lá, vamos contar para os nossos queridões, meu amor, como é que foi primeiro o nosso isolamento profilático. Manda bala aí. Isso. A gente tem que cumprir os 14 dias, assim, teve que cumprir 14 dias assim que chegou do Brasil. Tem aqueles formulários que você precisa se inscrever, preencher quando você tá vindo. Se você não viu, assiste o vídeo anterior que a Exatamente. gente fala quais são. E também Que é muito importante, inclusive, porque senão tu nem chega aqui em Portugal sem preencher isso aí, tá? isso, e a gente, quando veio pra cá, a gente ficou com um pouco de dúvida sobre o que podia e o que não podia fazer. A gente abriu o decreto e nada estava claro, na verdade estava bem confuso, porque muitos isolamentos é permitido que a pessoa vá até o supermercado, é permitido que vá até a farmácia, por isso que gera tanta dúvida. São coisas essenciais que você pode fazer nesse isolamento. Em alguns. Em alguns isolamentos. Né? Mas ir ao supermercado, eu acho que quase todos os países deixaram. A gente não tem certeza, né? Enfim. Mas sim. nesse isolamento profilático, a ideia é que você não pode sair. Aí teve a divergência. Aí que tá o negócio. E aí que teve a divergência, porque o Eric, ele falava, não, eu acho que pode ir pro Bens supermercado. essenciais, igual os outros isolamentos que tivemos aqui em Portugal. Você pode ir ao supermercado, maravilha, você pode ir trabalhar, mas desde que você esteja documentado. Eu pensava que ia ser assim esse isolamento profilático. Já no meu caso, eu imaginava o quê? Bom, se você tá chegando em outro país que tem mais incidências e tal, e você precisa ficar em isolamento, não faz sentido você poder ir para determinados lugares. Só não faz sentido. Por quê? Porque você vai ter contato com outras pessoas. Então, pra mim não fazia sentido. Só que Ficar em casa. Exatamente. Não pode sair. Só na minha visão. que aí não era somente a nossa dúvida, não é verdade? Não, era de muitas Era a pessoas. dúvida de muita gente, assim como a da Débora era o que ela achava e era o que eu achava. E aí eu fui procurar na lei isso. Na lei não fala nada, no decreto não Tá fala nada, esclarecido. tá? Inclusive, quando chegamos em Portugal, passando pela imigração, eu perguntei por agente imigratório lá, falou, e aí, olha, aqui nós queremos cumprir tudo certinho, o que nós podemos e o que nós devemos fazer, né? O que pode, o que não pode. Ele falou, olha, no decreto. Ah, que legal, e no decreto Na lá verdade, não tem nada. não tinha nada Tá? Então, explícito. O que nós fizemos? Partimos do princípio da Débora e eu fui pesquisar um pouco mais em aonde? No grande YouTube. Fui procurar YouTube. aí no YouTube para saber se alguém já tinha passado por esse isolamento profilático também e o que poderia ser feito, o que deveria ser feito, o que não poderia ser feito, esse tipo de coisa. E aí ele encontrou uma garota, né, que passou pela situação. Exatamente, eu encontrei, inclusive eu vou ver se eu menciono ela aqui, tá? Porque eu não lembro agora de cabeça, mas olha, muito obrigado, e que explicou, olha só como que foi o meu isolamento profilático. Isso, foi muito bom ela ter feito esse vídeo. Né? E é por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui também, porque Pode não ajudar alguém. encontramos em lugar nenhum, com exceção dessa mulher. No caso da garota, o que aconteceu com ela? Ela veio pra cá e ela colocou naquele formulário um endereço errado. Não é que ela colocou o endereço errado.
Então, ela colocou o endereço que está registrado na autorização de residência dela. Exatamente. Então já fica a dica, se você está vindo para cá, não coloque o endereço que está registrado na sua autorização de residência, a não ser que você vai ficar nesse mesmo endereço. Coloque o endereço que você vai ficar, seja Airbnb, você vai seja cumprir hotel. o isolamento. Exatamente, é o endereço que você vai cumprir isolamento. Por esses 14 dias. Exato, então coloca o endereço que você vai ficar e coloca o telefone corretamente, tudo bonitinho. Não fique com medo, porque eu sei que muita gente tem medo. Olha, mas eu vou colocar o outro endereço. Vai dar algum problema. Não, gente, coloque o endereço. Ó, 3 vezes a gente está falando isso, pela 3ª vez. Coloque o endereço que você for cumprir o isolamento profilático. Não fique com medo de, não vou colocar aquilo que está na minha residência. Residência é uma coisa, as pessoas podem mudar, entendeu? E aí que mora e ainda o grande tem outra perigo. questão, às vezes a pessoa, ela tem um endereço, mesmo que ela more lá, mas ela vai cumprir o isolamento em outro lugar, porque mora com outras pessoas. Pronto, pode entendeu? ser também, Tipo, pode acontecer ser, isso. É verdade. Então, coloque, novamente, o endereço que você vai ficar de verdade, tá? E aí, o que aconteceu com ela? Ela recebeu uma ligação Da PSP não, da GNR. Isso. GNR, só para vocês entenderem, é equivalente à Polícia Federal aqui em Portugal. Polícia Federal no Brasil, né? GNR. Federal. Federal é civil. Não, Federal. Então, ela colocou o endereço da residência dela, da autorização de residência. E aí eles ligaram falando, olha, você tá cumprindo isolamento direitinho e tal. Claro que eles não falaram isso, né? Direitinho. Não, ela falou assim, você tá no local, você tá em casa? A GNR já falou assim, tô em casa. Porque você tá cumprindo o isolamento profilático, você chegou do Brasil tal dia. Você tá em casa? Tô em casa. Então abre a porta. Só que... o endereço estava errado. Aí que foi o complicado, porque ele não estava em casa e tal, ela não estava em casa, e aí ela explicou, só que ela teve a oportunidade de explicar, talvez outras pessoas não tenham. Explicou que ela estava em outro, ela colocou o endereço de autorização de residência, mas ela estava em outro lugar, tal, inclusive em outra cidade, né? Exatamente. E aí a GNR comunicou a GNR da localização a região dela. que ela estava, e a GNR foi lá. Foi lá na casa que ela falou que estava para verificar se ela estava fazendo isolamento. Depois disso ligou uma enfermeira. Ligou foi a PSP. Depois da PSP, a PSP é como se fosse a nossa polícia militar aí no Brasil. Isso. E aí depois da PSP foi a enfermeira. A enfermeira para ver se estava tudo certinho, se tinha algum sintoma e tal. Passou o período, chegou no final, já para a saída do isolamento, a enfermeira ligou novamente, perguntando temperatura, se ela tinha. E aí indicou um lugar para ela fazer o teste, o PCR, para ela poder sair do isolamento. Exatamente, num local cadastrado, tudo certinho, sem custo nenhum. Isso, tá? Eu achei super interessante. Tudo patrocinado pelo governo, tá? De Portugal. E foi assim que foi feito. Depois que o exame saiu, negativo. Aí ficou liberado. Aí pronto, ela ganhou liberdade. Isso aconteceu com ela. E como é que foi com a gente? E aí, amor? E aí? Antes de falar como foi com a gente, a experiência de ser obrigatório ficar dentro de casa, ela é sempre meio desconfortável, porque quebra a nossa liberdade. E a gente ama justamente, né, liberdade. Por isso que o canal, o nome é Grito de Liberdade. Então, pra gente foi desconfortável, porém a gente acabou tornando até produtivo pra gente. Porque uma coisa que vocês precisam entender, nós já trabalhamos no mundo online. Tudo que nós fazemos, praticamente tudo, é feito de uma maneira online. Os nossos cursos são feitos de maneira online, as nossas mentorias também de maneira online, nossas consultorias, tudo é feito de maneira online. Reuniões e etc. Então, essa rotina não mudou. Pelo contrário, a gente postou nos nossos stories. Inclusive, se você não segue nos nossos stories, meu amor, já aproveita e já segue. Estão perdendo, tá? Porque lá todo mundo viu em tempo real, até o que estava acontecendo no dia a dia. Exatamente. E a gente manteve toda a nossa parte de produção de trabalho, foi super ativa, na verdade até aumentou, porque menos distrações. Mas a gente aproveitou também, lembra o quarto que a gente mostrou da outra vez? A gente conseguiu arrumar ele, deixou ele como um estúdio, tudo certinho. Vai mostrar?
Vai mostrar o estudo. Apesar que a gente finalizou ele depois que acabou a quarentena, Isso. porque a gente teve que buscar mais algumas isso. coisas. E aí, o que a gente aproveitou? Fazendo nossas comidinhas de Masterchef, né? Que vocês vão ver também. E aí, aproveitei para aprender receita low carb de pizza, receita de pão low carb. A pizza ficou maravilhosa nos escritórios. A gente mostrou tudo nos stories, cara. Gente, de verdade, assim, se você vai precisar ficar, então torne aquele momento mais agradável. Porque senão, se você só fica pensando e que você não pode fazer determinada coisa, você começa a ficar estressado. Aí você foca no problema, né? Você tá focando no problema. Então a gente buscou coisas que a gente poderia fazer para melhorar esse nosso momento. E a gente sabe que bate uma baita de uma ansiedade. É claro. Imagina você tava lá no Brasil também, com toda aquela situação. E a nossa vida já não tá mais lá no Brasil, tá completamente fora. Assim, e a gente tava doido pra dar um pulinho ali na praia. Na praia, aquela coisa toda. E a gente não podia fazer isso, então a gente teve que tornar o nosso momento aqui dentro agradável. E uma coisa que é um pouco mais complicado é assim, quando você está em casa, você decide ficar em casa, não sai, por exemplo, eu não tenho problema de ficar aqui e ficar alguns dias sem sair lá fora, não tenho. Mas quando você é proibido de sair, aí você sente que você está aprisionado. Eu acho que nesse momento você tá, né? Mas nesse momento é onde você vai ter que controlar a sua mentalidade, as suas emoções. É nesse momento onde que a gente é testado, isso é verdade. Então, mas pra gente, a gente tornou um momento produtivo, então não foi ruim. Muito produtivo e agradável pro nosso bucho também. A gente tentou, falou, melhor não engordar não, né? É isso aí. A gente já engordou tudo no Brasil. Mídia da mamãe, né? Ok, mas como é que foi a nossa experiência em relação à fiscalização, que é o que a gente estava falando antes? Bom, vamos contar a verdade aqui pra vocês, como é que foi. O pessoal não veio aqui. Não teve nada, gente, nada, nenhuma ligação. Nada, zero. Zero. Assim, de verdade, a gente... Olha, eu até pensei em ligar. Mas... Eu falei, cara, na boa, se ninguém ligar, vamos ligar pra saber como é que é e etc. Mas a gente tava tão focado também nas coisas que a gente tava fazendo, que o tempo foi passando, ninguém foi ligando, ninguém foi fiscalizando e a gente deixou rolar. E tava tudo certinho, tá? O endereço, o telefone, tudo certinho. Tudo atualizado e tudo certo. Então a gente chegou dia 19 de abril. Isso, saiu dia 4 de abril, cumprindo os 14 dias aí certinhos, né? De isolamento profilático. Saímos um dia antes, né, meu amor? Ainda bem, porque deu tempo de comemorar meu aniversário, né? Exatamente, um dia antes do aniversário. My eyes can't help looking at you right now. So much emotion, just pick your poison. Só que eu preciso contar um detalhe. O nosso foi assim, tá? Exatamente. O da outra garota que a gente citou foi um caso diferente e a gente recebeu, inclusive, direct de alguns queridões dizendo que o deles também teve visita. Exatamente, então, fiscalização, né? Enfim, não então, sei o porquê. Cada um é meio que aleatório, sortido, assim, né? Cada um é escolhido ali. Mas a gente, enfim, teve essa tranquilidade. Assim, quais são os riscos? A gente decidiu cumprir tudo certinho, independente se ia ter ou não fiscalização. A gente não fez por causa da fiscalização. Não, a gente fez porque é uma lei do país. Exato. Quais são os riscos quando uma pessoa não cumpre? E aí eu vou contar pra vocês um caso real, tá? Teve o caso da nossa amiga. Ela é muito próxima e ela contou há poucos dias pra gente o que aconteceu com ela. Ela teve o bendito do corona. E aí, ela teve que ficar em isolamento. Foi um caso um pouco diferente, que ela não estava vindo de viagem. Ela teve o bendito. E aí ela ficou em isolamento, fez cumprir tudo bonitinho e tal, certinho. Ficou separada até da família. Tudo. E aí passou um tempão. Passou aí pelo menos uns 2 meses. E aí ela recebeu uma ligação, uma intimação para ela comparecer no juízo. E aí ela foi, chegou lá, ela não fazia ideia do que estava acontecendo.
Cara, E chegou um momento que ela perguntou, por que eu tô aqui? Chegou, inclusive, advogado público e tal. exatamente. E ele falou, não, você Ela tá tava indo pra julgamento. pra julgamento. E aí ela falou assim, só um detalhe. Meu senhor, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô sendo incriminada? Porque foi esse o termo. Exatamente. Por que eu tô sendo incriminada? Por que eu vou ser julgada? O que eu fiz? Porque eu não sei. E aí foi que explicaram. Isso aí eles falaram que ela estava sendo incriminada Exatamente. por Atentar atentar. à saúde pública. Ela foi incriminada por atentado à saúde pública. Ok, e aí o que aconteceu? Ela falou, mas por quê? Ele falou, por furar o isolamento. Agora imagine só, isso pode acontecer no caso dela, pode acontecer. No caso do isolamento Isso. profilático. Exato. Então, mas ainda bem que... Lembra que a gente falou de colocar o endereço errado? Exatamente. Ela estava registrada, o endereço dela estava registrado na saúde, né? Na saúde da família, no médico de família, de uma outra região. E até por orientação do médico da família da região que ela mora agora, falou, mantém lá, porque a gente tá sem médico da família E aqui. aqui é mais complicado, aquela coisa toda. Ela Isso. falou, ok, maravilha. Maravilha. Então, ela já mora há 2 anos no endereço. 2 anos e meio. No Isso. novo endereço. No novo endereço, só que lá estava registrado o endereço antigo. E a GNR foi buscar onde? No endereço antigo. E a GNR colocou, ela não está em casa, então furou isolamento. Ela teve que mandar toda um comprovante de que ela já mora há 2 anos e meio nesse outro endereço. Tá? Ela não furou o isolamento. Exatamente. Tem provas de vídeos, aquela coisa toda. Então, ou seja, é um risco grande sim. Exatamente, você pode responder por crime à saúde pública, cara. Então, assim, eu acho que ninguém quer isso. Claro, isso é um caso mais extremo, mas muito simples de acontecer por falta de conhecimento. Exatamente. Então, por isso que a gente queria trazer para vocês como foi a nossa experiência e quais são os riscos. Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa, meu amor? Eu acho que não. Eu acho que é isso. Se você gostou, né, de ter essas informações, porque de verdade, cara, a gente não encontrou em lugar nenhum. Coloca aqui, olha, foi muito esclarecedor e etc. Se ficou alguma dúvida, coloca Também aqui. coloca aqui, a gente vai responder na medida do possível. Siga a gente lá nos stories, no nosso Instagram, porque lá também a gente coloca conteúdo em tempo real, Sim. tá? E é isso aí. Bom, meus queridões, a experiência de hoje é essa. Aquele beijo do casal. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e nos vemos por algum lugar desse mundão tão pequenininho. Simbora, simbora!